Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal onde tratamos de espiritualidade e também viagem astral. E mais uma vez, inspirado no livro O Olho da Mente, da Biblioteca Rosa Cruz, pensei em falar sobre iluminação. Então coloquei como título Iluminação da Consciência. Enquanto eu lia, me inspirava, refletia sobre esse tema, eu estava pensando, quando a gente grava um vídeo, expõe algum assunto, antes de qualquer coisa a gente aprende. Ou seja, quem sai ganhando de princípio somos nós, Isso em tudo, Qualquer estudo, qualquer coisa. Então aquele que ensina, antes de tudo ele aprende. E é algo bem interessante, E outra coisa que eu estava refletindo também é que existe muita coisa além da projeção astral, do estudo técnico da projeção astral, Então, assim, a projeção astral é um estudo muito interessante, realmente muito gratificante, empolgante até mesmo, mas não acaba por aí, Eu, particularmente hoje, penso na projeção astral como um pano de fundo, uma prática para algo evolutivo que está muito além da simples técnica, da simples saída do corpo. Tal como este assunto que é bem complexo sobre a iluminação da consciência, a iluminação, Buda, a palavra Buda quer dizer o iluminado. Bom, então vamos, após esses comentários, à nossa introdução. Bom, a iluminação, na verdade, essa palavra ela é um simbolismo, É uma metáfora, que quer dizer um despertar espiritual, consequentemente também intelectual, mas intelectual de um ponto de vista transcendente, transcendendo essa nossa dimensão física, terrestre, material, a nossa mente objetiva, transcendendo tudo isso. Então, assim, nessa metáfora, a iluminação que vem está associado com a luz, e a luz, está associada com nossa principal percepção física, que é a visão. Sem luz a gente não vê nada, sem os fótons, a gente não toma conhecimento de nada. Então nós dependemos totalmente da luz para que possamos conhecer as coisas, principalmente por essa via visual. Por exemplo, num quarto escuro não se conhece nada. Na hora que você acende uma luz, então você conhece o ambiente. Então esta é a metáfora da iluminação. Acaba sendo também, obviamente, um autoconhecimento, E fazendo um contraponto com a escuridão refere-se metaforicamente também à ignorância humana, ao desconhecido. E o desconhecido, como sabemos, sempre nos leva ao medo, porque nós temos medo do desconhecido. Então é o contraponto da iluminação, que é o conhecimento, o autoconhecimento, a própria expansão da consciência, o que vem a, vamos dizer assim, extinguir essa questão da ignorância humana. Bom, do que se trata a iluminação? Bom, a iluminação é uma compreensão alcançada pelo empirismo. Ou seja, o que é o empirismo? É o contato direto de nossa mente, de nossa consciência, com o extrafísico, o metafísico, o espiritual. E isso é realizado através de uma vivência prática. E, portanto, quem realiza essa vivência prática, tem um vídeo comentando sobre isso, é o místico, denominado místico. Mas, assim, essa iluminação é compreensão do quê? De várias coisas. Compreensão da vida, compreensão
da morte, do passado, do presente, do nosso futuro, de onde viemos, para onde vamos, os mistérios que envolvem a vida, a transcendência, a divindade. Então a iluminação nos leva ao conhecimento mais profundo do universo e, consequentemente, de nós mesmos, já que somos também o universo, o cosmos em miniatura, vamos dizer assim, né? Então a iluminação, ela trata de experimentarmos a existência da divindade em todas as coisas, porque a divindade está em tudo, inclusive em nós mesmos. Então, assim, apenas uma observação, né? Eu penso assim, só a razão, sozinha, por si só, não promove a iluminação, né? A verdadeira iluminação eu conceituo como sendo algo a mais do que apenas saber das coisas, né? Ou seja, algo a mais do que o intelectual, né? Então a iluminação passa aí, por exemplo, pela via da intuição. E como eu até comentei de Buda, né? Em sânscrito, a palavra Budi nos remete a essa questão da iluminação também. E lá na teosofia nós temos lá o plano búdico, né? Então, plano físico, astral, mental e assim vai. E temos lá em cima, né, nesse esquema que eles organizam os planos da natureza como se fosse prateleiras, né? Apenas didaticamente. Então, um dos planos mais sutis da nossa consciência é o plano búdico, segundo a teosofia, e lá todos somos um, né? Lá existe uma unicidade, todas as consciências são percebidas como uma coisa só, porém não perdendo a individualidade. É como a gota no oceano, mas a gotinha sem perder a sua individualidade, mas sabendo que ela também faz parte de todo esse oceano. Uma coisa até bonita, né? Então, nesse plano, né, búdico, né, é onde toda essa ideia de separatividade que nós temos acaba caindo por terra, acaba se transformando numa ilusão, que é o Maya, né, dito aí pelas doutrinas orientais. Bom, mas voltando aqui na questão do que se trata a iluminação, eu diria que ela se compõe de dois estágios. Primeiro, o nosso despertar da nossa consciência, da nossa percepção para o divino, transcendendo, portanto, toda essa questão da materialidade terrestre, né? Essa seria um estágio. Agora, num segundo estágio, a iluminação trataria também de uma expansão de nossa própria consciência. Na realidade, falando de consciência, a consciência não tem espaço, não tem dimensão, não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, não tem som. A consciência, na verdade, ela não é de natureza física. E a iluminação está nessa percepção, nessa vivência da nossa essência que somos, né? Alguns chamam de espírito, outros de consciência, mas é essa percepção interna. E agora a conclusão. Bom, nessa busca, né, pela iluminação, eu penso que provavelmente a meditação seja algo que nos faça parte dessa busca, né? Que faça parte dessa busca. Porque graças à meditação, essa interiorização, que é possível para nós transcendermos alguns níveis de consciência, afastando, por exemplo, os estímulos externos, né? As sensações externas dos sentidos físicos. Então, quando você se interioriza, você faz com que a sua consciência se volte para o subjetivo, para a parte subjetiva da mente.
para as funções subjetivas da mente. E aí que talvez inicia-se esse processo de iluminação, que é algo bem complexo, não é algo para um dia, para 10 anos, talvez para uma vida toda ainda não seja suficiente, né? Temos aí como exemplo tantos sábios que com certeza reencarnaram centenas, talvez até milhares de vezes para lograr né, o que podemos chamar de iluminação, cada um à sua forma. Então, é um assunto bem interessante, bem amplo, né, que nos traz essa ideia também de reforma íntima, de evolução pessoal, que é algo bem interessante e tem tudo a ver também com a espiritualidade. E eu penso também que a iluminação é trabalho íntimo de cada um, de fora o íntimo de cada um, ou seja, ninguém vai te iluminar. A iluminação brota de um esforço pessoal, né, que conforme comentei, esse esforço é algo de muitas e muitas existências, ou seja, reencarnações e vivências físicas, extrafísicas e físicas, uma lapidação, né? Temos até na maçonaria essa questão de lapidar a pedra bruta, no espiritismo temos essa questão da reforma íntima, e isto leva a essa questão de iluminação, de evolução espiritual, né? Uma evolução da consciência que culmina justamente nessa iluminação. E é um assunto bem complexo mesmo, né? Conforme eu já comentei, mas é algo interessante de pensarmos e refletirmos, porque eu penso que todo estudo, né, toda filosofia, toda religião, toda reflexão nesse sentido leva a essa questão do autoaperfeiçoamento e, consequentemente, visando lá no final a iluminação. E finalizo aqui deixando uma frase de Epicuro: onde nós somos, a morte ainda não é, e aonde a morte vem, nós não estamos. É isso aí, pessoal. Boas reflexões a todos e até o próximo vídeo.